Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês, galerinha? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na sua casa, seja passeando, brincando, se divertindo aí na rua com seus amigos, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é que você esteja na companhia de Jesus e do doce e amado Espírito Santo, porque afinal, né, hoje é feriado, tá todo mundo em casa de boa, hoje é o dia do trabalho, 1º de maio, mas é um feriado, dia do trabalho, mas ninguém vai trabalhar e ninguém vai para a escola também, né? Tá todo mundo aí descansando, curtindo, pode dormir até mais tarde, ficar numa boa, não é? Mas, por hoje ser o dia do trabalho, a professora Esther trouxe aqui uma história muito especial da Bíblia para contar para vocês. A história de um personagem muito maravilhoso. O nome dele é Neemias. Você já teve que fazer alguma tarefa difícil e alguém falou que você não ia conseguir? Como é que você se sentiu? Você criança, né? Às vezes a gente fica triste, desanimado, quando as pessoas dizem que não vamos conseguir fazer as coisas. E aí a gente pensa até em desistir, não é verdade? Já que falou que eu não consigo, então não vou fazer mesmo. E na história de hoje, nós vamos conhecer um homem que precisou fazer uma tarefa muito difícil. E algumas pessoas quiseram desanimá-lo e até atrapalhar o seu trabalho. Será que ele vai desistir? O que vai acontecer? Bom, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de um sujeito muito legal. E a história dele está onde? Aqui na Bíblia, ó. Tá aqui a história dele. E a gente, sabe, é muito raro ouvir falar o nome dele. Mas ele é uma pessoa tão especial que, olha só, ele tem um livro da Bíblia, só para ele, o livro de Neemias, isso mesmo. Vocês se lembram de Jerusalém, a cidade que Jesus encerrou seu ministério de evangelização? Então, o nome do homem que também ajudou a reconstruir aquela cidade bem antes de Jesus nascer é Neemias. E vocês sabem o que significa esse nome? Neemias significa Deus consola, isso mesmo. Deus consola. E vocês, tenho certeza que vocês sabem que quem é que foi que Deus enviou, quando Jesus subiu aos céus? Ele falou que enviará alguém para ficar conosco. Quem foi? O Espírito Santo, o Consolador. Então, o nome de Neemias significa justamente que Deus consola. E Neemias, ele, muito tempo atrás, os israelitas, que era o povo de Deus, foram derrotados pelos babilônios. E Jerusalém, a capital de Judá, ficou destruída e abandonada. Muitos israelitas foram levados embora do seu país como prisioneiros. E Neemias, que é o nosso personagem de hoje, era um deles. E ele teve que ir para a Pérsia, trabalhar como copeiro do rei. Vocês sabem o que é que o copeiro fazia? O copeiro do rei é o que serve o vinho para o rei e bebe o vinho para ver se ele está com veneno para depois dar ao rei. E o rei da Babilônia, que Neemias servia, chamava-se Artaxerxes. Isso mesmo. Esse rei, ele viu Neemias um dia muito triste, E o rei da Pérsia, depois que passados alguns anos que o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, o rei Artaxerxes permitiu que alguns israelitas voltassem para o seu país. E Neemias, recebeu a visita do seu irmão, de outras pessoas do povo de Deus que moravam em Jerusalém. E ele pediu notícias da cidade ao seu povo. E as notícias não eram nada boas. Eles disseram que as pessoas estavam em grande dificuldade. Contaram que os estrangeiros que moravam ali por perto zombavam do povo. Disseram também que os muros de Jerusalém estavam caídos e que os portões foram queimados e ainda não havia sido consertado.
E Neemias ficou tão triste, mas tão triste que ele até chorou por alguns dias e não conseguiu comer. Ele orou e teve uma ideia: pedir ao rei para ir até Jerusalém e ajudar o seu povo. Mas será que o rei ia deixar ele ir a Jerusalém? E um dia, né, quando Neemias foi servir o vinho ao rei, ele perguntou: por que é que você está tão triste, Neemias? Neemias estava triste. E ele respondeu: como eu posso ficar alegre se a cidade da minha família está em ruína e os portões estão queimados? E o rei perguntou o que Neemias queria. E ele respondeu que gostaria de voltar para Jerusalém e reconstruir os muros que estavam caídos, né? E Neemias respondeu que lá na sua terra, né, havia muitas coisas ruins. As pessoas não cultuavam mais a Deus como antes e nem prosperavam. E é claro que antes deles foram outras pessoas de bem lá para Jerusalém para restaurar. Antes de Neemias tinha ido outras pessoas, que era Esdras, Zorobabel e Jesua. E eles trouxeram de volta o povo, né, cativo da Babilônia lá para Jerusalém. E foram eles que voltaram, né? E foi Deus que deixou o povo de Israel de castigo lá na Babilônia. Se a gente voltar na história, eu já contei para vocês a história de Daniel, que o povo estava cativo lá porque Deus falou para eles: ou vocês se arrependem, para de adorar outros deuses, ou então vou tirar vocês da sua terra e vocês vão ser cativos de outros povos. E eles ficaram na brincadeira, não levaram a sério a palavra de Deus. Então Deus permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém. Na época de Neemias, já era o rei Artaxerxes. Mas quando Jerusalém foi invadida, ela foi invadida pelo rei Nabucodonosor. Então Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo aprendesse a lição, que eles só deviam adorar ao Deus vivo. E Neemias, ele era uma espécie de funcionário do rei, porque o copeiro era um funcionário do rei. E ele ganhava dinheiro pelo trabalho que ele fazia como copeiro. Mas ele não ligou para o dinheiro nem para a sua posição. Ele quis restaurar o lugar de culto para Deus e deixar a sua cidade bem bonita. E ele, na hora que o rei perguntou se ele estava triste, na cabeça de Neemias, ele já estava já com tudo preparado, né? Aqui, ó, dentro da cabeça dele, todos os cálculos sobre a construção estava planejado. E sabe, crianças, tem gente que não calcula nada e faz tudo relaxadamente. Sabe quando você faz o dever de casa pelas coxas, a professora manda você fazer o dever de casa, faz aquela lição toda feia, toda horrorosa. A gente fala, faz um trabalho, que nem hoje pro dia do trabalho, aí traz o trabalho tudo sujo, tudo mal feito, tudo relaxado. Quando a mamãe pede, né, para você limpar o seu quarto, arrumar a sua cama, você vai lá, põe tudo de mau jeito, não droba a coberta direitinho, não estica a cama bem esticadinha. Quando manda lava a louça, deixa sabão, lava a louça mal lavada, né? Então, isso não acontece só com criança. Às vezes o papai, ele é contratado numa empresa para fazer o serviço, ele faz o serviço relaxadamente, é mandado embora. Às vezes a mãe não tá no bom dia, fala, não tô com saco hoje, vai lá, faz a comida ou queima ou fica crua. Isso é legal? Não, não é. Tem que planejar. Então, Neemias não era assim. Ele planejou tudo antes de falar com o rei, pois ele tinha plena certeza, né, que o rei ia deixar ele ir à sua terra para construí-la. E diz que enquanto ele serviu o vinho no copo do rei, antes mesmo de falar que queria ir para Jerusalém, Neemias fazia o que é o principal, ele orava. E crianças, quem não ora antes de fazer qualquer coisa, os seus planos, o que você planejou não vai dar certo. Nós todos os dias devemos em Tessalonicenses 3,17 fala que nós devemos orar sem cessar. Ai, professora, eu vou ficar lá então o dia todo orando? Não, orar sem cessar é você planejar o seu dia e fazer tudo perguntando para o Senhor, porque o Espírito Santo está aí do seu ladinho, dentro de você,
te ajudando a fazer o que é certo. Então, há duas orações que nós não podemos deixar de fazer. Quando a gente levanta de manhã cedo, quando acorda, e de noite quando vai dormir. Não podemos. Você pode passar o dia todo tribulado lá, mas orar de manhã para pedir a Deus que esteja conosco durante o dia e de noite orar pedindo a Deus para nos dar uma boa noite de sono e agradecer pelo dia, pedir o perdão por tudo de errado que a gente fez, nós não devemos deixar de fazer isso. Temos que falar com o Papai do Céu todos os dias. Então, ó, quando você tem que estudar, né, ali para a prova, nem sempre. Às vezes tem criança que fala, vou fazer a prova, tá bom. Chega lá, ai, não consigo lembrar, ai meu Deus. Mas você orou? Falou para esse Senhor, ó, eu vou estudar aqui, amanhã eu tenho prova, o Senhor me ajuda amanhã a lembrar de tudo o que eu tenho para fazer na prova? Agora, imagine se o papai e a mamãe de vocês não tivessem orado antes de casar, né? Ou se o papai e a mamãe, antes de arrumar um serviço, não pedisse a Deus para poder preparar uma boa porta de trabalho para eles, não é? Antes de ter você ali com você na barriga, falando, Senhor, me dá meu filho com saúde, que ele seja uma pessoa próspera, que ele seja um servo do Senhor, não é? Tudo isso nós devemos fazer em oração. Bom, Neemias voltou para a sua terra e viu que Jerusalém estava toda destruída. Por alguns lugares, ele nem conseguia passar com o seu cavalo. Ele ficou assim, né, muito triste, mas ele não desanimou. Ele foi em frente e chamou pessoas que queriam ajudá-lo e pôs as mãos na massa. Não, ele não foi fazer massa de pizza, não. Pôr as mãos na massa quer dizer, criança, que ele começou a trabalhar. E não foi fácil, né, para ele. Por quê? Ele viu ali que estava tudo destruído, as casas, né, o muro derrubado, tudo, o trabalho ali, aquela cidade linda, toda destruída. E Deus deu alegria e paz para ele fazer o trabalho junto com os outros homens. E eles começaram a consertar os muros da cidade. Só que logo apareceu o quê? Os inimigos para atrapalhar. 3 inimigos apareceram lá para atrapalhar Neemias. Foi Tobias, Sambalarte e o nome do outro, deixa a professora Esther ler aqui, ó. E vieram ter com ele Tobias, Sambalarte e Elisabe. Eles vieram e tentaram o quê? Desanimar Neemias. Eles falaram bem assim, ó. Será que eles pensam que vão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Então Neemias orava a Deus e que lhe dava alegria e paz. Assim ele animava seus companheiros e a cada dia o muro ia sendo consertado. E os inimigos queriam atacar Jerusalém. Então Neemias orou e colocou homens para vigiar a cidade dia e noite. Metade dos homens trabalhava e os outros ficavam de guarda para proteger a cidade. E eles andavam armados com espada, lanças e arcos. Mesmo diante de toda aquela dificuldade, Deus dava alegria e paz para Neemias continuar trabalhando. E eles trabalharam bastante. E depois de 52 dias, os muros estavam consertados. Agora pensa, turminhas, não deve ter sido fácil para Neemias, né? Depois de toda aquela construção, as pessoas virem e fazer o quê? Né? Ali os seus inimigos virem e ficar tentando atrapalhar eles. Por que eles não queriam que Neemias reconstruísse os muros? Porque eles queriam continuar
abusando, né? Usando da boa vontade das pessoas que moravam ali em Jerusalém, porque aqueles homens, eles eram o quê? Políticos. Eles queriam que Neemias se desse mal na reconstrução para eles continuar o quê? Usando da boa vontade e da pobreza do povo. Então, ó, o povo de Deus que estava morando em Judá foi a Jerusalém e se reuniu na praça. Né? Depois que eles terminaram todo o serviço, passados 52 dias de trabalhos, eles se reuniram ali na praça. Não, porque não havia sido fácil, mas Deus estava com eles para animá-los e ajudá-los naquela tarefa. E aí eles pediram para Esdras, o sacerdote, ler o livro da lei. E ele leu, e as pessoas ficaram tão emocionadas que começaram a chorar, né? Neemias, Esdras e os levitas explicaram para eles, né? E disseram para eles: vocês não devem chorar. Vão para casa e façam uma festa. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vocês fiquem fortes. E eles foram para casa comer e beber alegremente. E essa festa que eles organizaram durou 7 dias. E como Neemias, todo o povo estava alegre. Mas por que Neemias conseguiu vencer? Porque ele estava fazendo o trabalho, mas Neemias também estava orando. E assim como Neemias, todo o povo se alegrou e sentiu paz. E Jesus prometeu nos dar paz e alegria para nós. Por isso, diante dos problemas ou das dificuldades, né? Por exemplo, quando você fica doente, ou alguém da sua família fica doente, quando seus pais brigam, se separam ou ficam desempregados, quando o amiguinho quer lhe desanimar ou ficar rindo de você, como aconteceu com Neemias, você deve fazer como ele, você deve orar. Peça a ajuda de Deus e creia que Deus está bem pertinho de você para lhe animar e lhe ajudar, dando-lhe paz e alegria em todos os momentos da sua vida. Agora, Neemias, né, ele contou com a ajuda mais importante, que era a ajuda de Deus. Deus nunca abandonou Neemias nessa grande obra. E Neemias não fazia nada sem antes orar. Ele reconstruiu tudinho e voltou para a terra onde ele trabalhava, onde o povo de Israel estava cativo. E depois ele voltou de novo para Jerusalém várias vezes, que o povo estava desacostumado a fazer a vontade de Deus. E um dos inimigos de Neemias, Tobias, sabe o que ele fez? Depois dele ir lá falar: isso não vai dar certo não, que... Ixi, sai dessa, Neemias. Isso daí não vai funcionar não, não vai dar certo não. Depois que eles tentaram desanimar Neemias, o que eles fizeram? Eles foram, né? E como Tobias fazia parte do povo lá do templo, né? Porque a filha dele era casada com um dos sacerdotes, ele pegou e foi morar lá no templo. Ah, mas quando Neemias soube disso, ele foi, tirou todos os móveis dele lá, falou: aqui não, na hora de construir você tava lá zombando, tava lá querendo me desanimar, agora você quer vir desfrutar? De jeito nenhum. Fez com que ele saísse de lá, porque ele era muito folgado. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Esdras, o amigo dele, disseram ao povo que estava caindo em pecado por ter se misturado com mulheres de outros povos, e às vezes por questões políticas. Então, Neemias sabia que eles estavam ali, né, querendo usufruir por questões políticas, mas ele foi e falou para o povo que eles deviam o quê? Obedecer a Deus e não aqueles homens. Por que o Tobias queria ficar lá? E era por questões políticas. Às vezes você fala assim: nossa, professora, você falando de questões políticas, vocês sabem o que é política? Política é as coisas que o adulto fala que para o quê? Para complicar tudo. Bom, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é política.
Se você quer fazer um favor para um amiguinho de você, você faz o favor para ele, mas sem oferecer nada em troca. Você não vai falar para o amiguinho, olha, eu não consegui terminar minha lição. Você termina a lição para mim, que depois eu te dou uma bala, te dou um pirulito, ou deixo você jogar o meu videogame? Não, você vai falar desse amiguinho. Dá para você fazer isso daqui para mim? Desde já eu te agradeço. E se o amigo fazer esse favor para você, você não tem que dar nada em troca para ele, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer porque ele gosta de você. Então isso é o quê? É uma boa política. Às vezes a gente tem que pedir mesmo, pois a gente precisa uns dos outros. Mas se você oferece alguma coisa para o seu amigo fazer aquilo para você, você está fazendo politicagem. E os homens adultos estragam a política fazendo o quê? Politicagem. Sabe aquele homem mau, né, que eu falei para vocês, que era Tobias e Sanbalate? Ele estava no meio do povo de Jerusalém, atrapalhando a obra, fazendo o quê? Politicagem. Tava ele lá, ó, junto com Tobias, né? Fazendo o quê? Politicagem. Porque a filha dele era casada com um sacerdote, que era líder religioso da época. E tem gente que faz casamento da filha com uns bons partidos só para fazer politicagem. Vocês sabem o que é um bom partido? Não, gente, eu não estou falando aqui de partido político. Quando fala bom partido, é uma pessoa que tem o quê? Uma boa vida financeira. Então fala, ó, aquele cara ali, aquele moço ali é um bom partido, olha, aquela menina ali é um bom partido, porque ela tem um poder aquisitivo maior. Então isso é politicagem. Por quê? Na época, né, agora que esse ano é ano de eleição, os políticos vêm, asfaltam a rua, né, dá cesta básica pro povo, um monte de obra que tá parada, eles mandam dinheiro para poder fazer a obra, seja na área da saúde, na área da educação, tá uma escola estragada, conserta a escola, tá lá precisando de carro pros policiais, arruma os carros dos policiais, tá precisando de leito no hospital, dá um jeito de arrumar rapidinho, por quê? Isso daí é politicagem, porque fazem isso para que as pessoas votem neles, né? E continuem votando errado para eles continuarem lá fazendo politicagem. Isso é errado. Mas a Neemias reformou tudo que estava errado em sua terra, mas era necessária uma reforma constante, feita o tempo todo, pois a sociedade é feita de homens falhos e precisa o tempo todo de reforma. Que nem eu, como professora, eu sempre sei que vai ter garotos que vai para a sala de aula, que vai conversar, quer fazer bagunça, mas o meu papel como professora é estar sempre pedindo silêncio, pedindo para que sejam educados, que se comportem. E foi assim que Neemias fez. Reforma um pouco aqui, o povo errado dava lá, aí Neemias reformava lá e o povo errava colar. Mas Neemias nunca desanimou e sempre reformou. Ele foi a pessoa usada por Deus para mostrar que nunca devemos desistir. Quem gostaria de ajudar as pessoas a prestar um culto a Deus, assim como Neemias? Quando o muro ficou pronto, né? Aí o povo todo ficou feliz, né? Como eu falei, fez uma festa. Mas, junto com a festa, eles às vezes vacilavam, né? Eles faziam coisas erradas. Então, ó, vamos pôr em prática algumas coisas que nós aprendemos. Depois, turminha, quando vocês estiverem aí, sabe, que quiserem ler alguma coisa, queria tanto ler um livro, pega o livro de Neemias, pega a Bíblia aí, se você tem a sua, você não tem, né? Hoje no celular, ó, a gente tem Bíblia online. Pega a Bíblia e leia a história de Neemias. Vocês vão ver que história bonita a história dele. Porque com Neemias, nós aprendemos várias coisas. Se você ler lá no livro de Neemias, você vai ver, ó, que nós temos que ter o quê? São reformas, né? Como hoje é dia do trabalho, nós vimos que Neemias, trabalhando, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo. Aí depois ele foi
junto com Zorobabel e Esdras, o povo pediu, eles leram, né, as leis que Deus tinha dado para Moisés, o povo fez uma grande festa, e dentro do livro de Neemias, quando a gente vai ler o livro dele, nós aprendemos muito sobre trabalho. Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos? Que nós temos que ter um coração comovido, ou seja, aquele coração que está aberto, né? Comovido pela situação do outro. Porque Neemias, ele se comoveu com a cidade dos seus pais, que era Jerusalém. Nós aprendemos também que temos que ter dependência de Deus, porque se Neemias não dependesse de Deus, de estar ali orando, como é que Deus ia tocar no coração do rei Ataxerxes para liberar ele para poder ir para Jerusalém? Nós aprendemos também que temos que aproveitar a oportunidade, que Neemias, quando ele falou com o rei, né, que o rei perguntou para ele por que ele estava triste, ele aproveitou a oportunidade e falou o que ele queria. Nós aprendemos também que temos que saber a hora de calar. Ele não falou nada enquanto o rei não perguntou. Ele ficou caladinho. Nós aprendemos também com Neemias que nós temos o quê? Que resistir. Resistir, que nem ele resistiu ao desânimo, ele resistiu às fofocas daqueles que não queriam que ele reconstruísse os muros. Com Neemias você aprende a resistir às tentações, a tentação de fazer o que é errado, você resiste à tentação de não obedecer à mãe, resiste à tentação de não fazer sua lição de casa, resiste à tentação de não obedecer à professora. Então, nós aprendemos a resistir. Nós também aprendemos a trabalhar em equipe, porque ele reuniu o povo e foi trabalhar em equipe. Ele falou, uma turma fica aqui trabalhando e a outra turma fica de guarda com a espada na mão. Quando aqueles, no outro dia, trocava. Aqueles que estavam com a espada ia para trabalhar e aqueles que estavam trabalhando pegava a espada e ficava segurando. Aprendemos também que temos que orar, pedir orientação para Deus em tudo. Tudo que nós vamos fazer, seja passear, seja brincar, seja estudar, seja fazer um trabalho da escola, tudo que a gente for fazer, nós temos que pedir orientação para Deus. Que nós também temos que ter uma mão na espada e uma na pá. Ou seja, você tem que trabalhar, fazer o que tem que ser feito, mas ficar vigilante. Você tem que estar de vigia. Tá ali distraído, fazendo seu trabalho, mas não tá vigiando, às vezes, com as coisas que não estão certas. Aprendemos também que temos que ter arrependimento e confissão. Porque ele falou com o povo se arrependia e voltava a fazer errado. Neemias reformava, falava, olha, tem que fazer aqui. Eles pecavam ali, e ele ia lá e fazia cá. E assim foi, né? Aprendemos também que temos que ter compromisso público assumido com relação à família. Nós temos que ter compromisso com a nossa família, com a nossa escola, com os nossos amigos. Nós também aprendemos que temos que ter compromisso em relação ao quê? A nossa fé. Por quê? Ele mostrou, enquanto estava lá, ó, Tobias, Sanbalarte, tentando derrubá-lo, o que ele fazia? Ele estava orando. Então, ó, a obra acaba, né? A obra de Neemias acabou, mas a reforma continua. É a mesma coisa. Quando você aceita Jesus dentro do seu coração, então Jesus está morando aqui. Mas porque Jesus está morando aqui, você não vai pecar, não vai fazer coisa errada? Não, você vai fazer coisa errada, igual o povo fazia. Então, a reforma sua aqui, ó, dentro do seu coração, tem que ser constante. E eu tenho certeza que nessa mini reforma feita por você todos os dias, quando você ora, você pede perdão para Deus, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a sempre fazer o que é certo. E assim como o povo se alegrou quando o muro já estava terminado, você também vai se alegrar muito por ter Jesus morando aí dentro do seu coração. E olha só o nosso versículo de hoje, ó, que está lá em Neemias, no capítulo 2 e o versículo 18, a parte B, ó. Disponhamos-nos e edifiquemos. Então, você tem que se dispor a quê? A estudar, a trabalhar, a orar, a falar de Jesus para o seu amiguinho, a ajudar a mamãe em casa, a obedecer a Deus, aos seus pais, às autoridades. Você tem que se dispor. E quando você se dispõe a fazer isso, aí, ó, e edifiquemos. Aí você vai estar edificando
a sua vida. Você vai estar se edificando não só espiritualmente, mas também socialmente, na sua vida em família, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, porque quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente sente bem conosco mesmo, não é verdade? Então, turminha, essa foi a nossa história de hoje sobre a vida de Neemias. É uma história especial para o dia do trabalho. Então, ó, que você, assim como Neemias, ó, tenha alegria e paz no seu coração, né? Porque ele, ó, recebeu as notícias de Jerusalém, aí ele chegou em Jerusalém, depois ele terminou o seu trabalho e ele dispôs-se a edificar a cidade de Jerusalém. E nós, né, nós sabemos que Deus, ele nos ama e ele é criador de todas as coisas. Que sem ele nós não somos nada. Se nós estamos aqui hoje vivos, né, cheio de saúde, aí, curtindo esse feriadão, curtindo o dia de trabalho, foi porque o Criador de todas as coisas, ele trabalhou criando esse mundo lindo, maravilhoso para nós. Porque ele trabalhou por 6 dias, não foi? Para criar todo o universo para nós, toda a obra da criação, e no 7º dia ele descansou, assim como nós estamos descansando hoje, não é? No dia do trabalho. Então, eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês que fala sobre isso, sobre a maravilha da criação de Deus, né? Que ele criou todas as coisas para que nós pudéssemos o quê? Aproveitar. Mas, para nós aproveitarmos tudo que Deus criou, nós precisamos o quê? Edificar, nos dispor a edificar aqui dentro da nossa vida um altar para ele. Então é bem assim essa música, ó. Quem faz as lindas flores, não sou nem és capaz. Quem faz as lindas flores, só Deus que tudo faz. Quem faz a borboleta, não sou nem és capaz. Quem faz a borboleta, só Deus que tudo faz. Quem faz cair a chuva, não sou nem és capaz. Quem faz cair a chuva, só Deus que tudo faz. E o coração quem limpa, não sou nem és capaz. E o coração quem limpa, só Deus que tudo faz. Então Deus criou todas as coisas para que nós pudéssemos aproveitar. E o nosso coração também, ele criou para quê? Para que ele viesse fazer morada aqui dentro dele. E aí, criança, eu te pergunto, hoje, feriado, dia do trabalho, todo mundo de boa, você já se deu ao trabalho de hoje agradecer a Deus por mais esse dia de vida? Você hoje já se deu ao trabalho, né? Se você ainda não tem, de convidar Jesus para vir morar no seu coração. Se você não fez isso ainda, agora é a oportunidade de você fazer. Eu vou fazer uma oração e você ore aí junto comigo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Eterno, Pai de amor, eu venho agora na Tua presença para que através do Seu amado e querido Filho Jesus, perdoe os meus pecados. Papai, eu confesso que sou pecador, que tenho errado, tenho feito coisas erradas, assim como o povo de Israel foi punido pelos erros que eles cometeram, foram levados cativo para a Babilônia. Eu sei, Senhor, que a minha vida tem sido uma Babilônia de pecado. Eu tenho pensado, visto, falado, feito coisas que não são do seu agrado. Mas, Senhor, eu te peço, querido Jesus,
que venha ser o meu Salvador, venha morar no meu coração. Eu confesso que sou pecador, mas eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me ajude, Espírito Santo, a partir de agora, a fazer aquilo que é certo, a construir dentro do meu coração muros de paz e de alegria, muros de alegria, de felicidade, muros de coisas boas, que eu esteja disposto, assim como Neemias, a ler a tua palavra todos os dias, a buscar fazer a tua vontade, papai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor me deu, por mais esse ano que o Senhor me deu, pela minha família, minha escola, meus amigos, por tudo de bom que o Senhor tem me dado e feito por mim. Eu te agradeço, papai. Em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje. Eu desejo para vocês um bom feriado. Curta aí de montão, tá bom? Aproveita que agora a aula é só segunda-feira, não é? E que vocês tenham um ótimo final de semana. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!